Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um deve estar num pedaço do mundo. Mas hoje vai ser uma live diferente, uma live em português. Estou começando nesse mundo das lives, mas em português é uma novidade para mim. Já convidei o meu convidado de hoje, só esperando ele entrar. E aí, conforme ele entrar, a gente começa. E o legal é que às vezes eu vou saber quem fala português e quem não fala dos seguidores, né? Johnny Duran, você fala português? Pelo nome eu não imaginei que falasse. A Silvia eu sei que fala. Vamos ver. Vlad também está aqui. Vlad, você fala português? Vamos conhecendo todo mundo. Eu acho que não, porque todos saíram. Kátia. Olá, olá. A Ana. O pessoal querido de sempre. Tô dando tchauzinho para todo mundo. Deixa eu tentar convidar de novo. Agora foi. E aí, Denão? E aí, André, boa Tudo tarde. bem? Beleza, e por aí? Tudo bem. O pessoal tá falando que a tela tá preta. Você tá me vendo? Tá com tela preta pra todo mundo? Eu tô te vendo. Mas quando eu entrei na live antes aqui, tava a tela preta mesmo. Que gozado. Aí voltou, parece. Agora tá tudo bem? Que estranho, né? Porque eu só cliquei no botão da câmera e voltei e mudou tudo. Enfim. Ah, pois é, antes de você mandar o convite, eu entrei na live e tava tudo preto. Mas, enfim, deu certo, bora. Bora, bora. Então lá, vamos lá. Eu tava falando aqui na introdução enquanto você não entrava que eu tô me aventurando agora a fazer essas lives, né? Nossa tentativa de, sei lá, explicar, conhecer mais gente, de ter mais gente participando. E português é a primeira vez, já fiz umas duas em inglês, agora português. Que massa. Vamos ver como é que vai ser. Tem um pessoal de sempre aqui, a quem eu agradeço muito por estar sempre presente. Vamos ver se agora mais gente entra, agora falando em português, se vai ter mais umas pessoas As pessoas participando. Bora. diferentes. Então, bora lá. Eu acho que assim, olha, a maioria talvez já conheça, né? Antes de mais nada, Denis, obrigado por estar participando. Eu sei que às vezes é uma coisa que eu acho que é a tua primeira live também, pelo que a gente estava conversando, né? Sim. E agradeço, cara, por ter topado essa ideia aí. Vai ser um teste, a gente vê como que é. Mas eu achei legal, porque para todo mundo que tá aqui, eu acho que o objetivo principal é assim: o Denis, ele. Você não novo nesse mundo, vamos dizer, da longevidade em geral. E a gente conversando, a gente entrou em contato recentemente de novo, e a gente conversando, você disse que a parte de nutrição era uma área era uma área na qual você tem interesse por motivos pessoais, né? Então eu achei muito legal a gente conversar, porque você vai trazer, assim, talvez a perspectiva, as dúvidas, as questões que uma pessoa que ainda não se aprofundou muito nessa área de nutrição vai ter. Então acho que vai ser uma live interessante. Para quem não conhece, eu e o Denis estudamos juntos há muito tempo atrás. Sim, faz tempo. Faz tempo, faz bastante tempo. Mas recentemente a gente se reaproximou, foi assim, por questões profissionais, né? Eu, nesse meu novo
Na minha nova empreitada, e o Denis, com o que ele faz, a gente se reconectou, a gente acabou conversando mais sobre essa coisa da longevidade, e aqui estamos agora falando sobre nutrição na longevidade. Não é isso? Demais. Pô, eu queria agradecer primeiro aí o convite. Pô, muito legal participar, assim, eu tô muito empolgado porque eu tenho muita dúvida, talvez até a gente não tenha esse tempo, mas eu vou aproveitar ao máximo aqui. Bora lá, é. Eu tava pensando em deixar no máximo uns 30 e poucos minutinhos que a gente conversou, e aí qualquer coisa a gente faz uma versão 2. Mas então vamos, bora lá. Eu acho que vai ser tipo um perguntas e respostas. Vamos lá, Denão. Você Bora, tem bora. alguma. Como que a gente começa aí? O que você gostaria de saber em mais detalhes? Primeiramente, assim, me apresentar brevemente, eu sou o Denis, tenho 35 anos. Comecei a me preocupar com essa questão de longevidade porque, bom, vários motivos, né? Saúde, eu sou um grande amante de esporte, né? Então, pretendo praticar esporte o máximo de tempo que eu puder e, enfim, tem tudo a ver com longevidade e tudo mais. Falando um pouco de nutrição, cara, eu queria primeiro ouvir um pouco de você, assim, o papel da nutrição na longevidade, sabe? Tipo, É, acredito que deve ser um dos grandes pilares, né? claro. O que você falou é assim, né? Você começou falando do seu amor pelo esporte, né? E o esporte, na minha prática na longevidade, eu costumo dividir essa área, esse guarda-chuva de longevidade em quatro pilares principais. Exercício é um deles e é um pilar diferente do da nutrição em si. Mas é inegável que, assim, a vida ela não está separada em componentes diferentes, né? Tá tudo conectado, tudo influencia, uma coisa influencia a outra. Um exemplo que eu dou com muita frequência é assim, quando a gente fala de longevidade em geral, antes de mais nada, a gente está falando em viver mais mas não é só viver mais, é viver mais com qualidade, né? E para você viver mais com qualidade, você precisa cuidar do seu corpo. E o cuidado com o corpo, ele vai por todos esses pilares. É o físico, mas é o mental também. Então tem toda a questão de gerenciamento do estresse, tem o seu sono, tem o exercício e tem a nutrição. A nutrição é o combustível que você dá para o seu corpo. A qualidade desse combustível é o que vai definir, no final das contas, o quão bem você vai envelhecer. E não é nem só a questão no futuro de envelhecimento, mas é o quão bem o seu corpo vai funcionar hoje. Né? Porque está tudo relacionado. A nutrição ela é como o combustível para o corpo. Qual que é a qualidade dessa matéria-prima que você está dando para o seu corpo? Isso vai influenciar na quantidade e qualidade da energia que você tem, se você vai influenciar na qualidade do seu sono, quanta energia você vai ter para fazer o esporte que você gosta, né? Então, tá tudo conectado. A nutrição é um pilar central, como os demais, na manutenção de um corpo são, de uma mente sã, na manutenção de um corpo longevo, para que você consiga continuar fazendo o que você gosta, né? Para você não ter que parar de surfar, por exemplo. Eu sei que você curte surfar, daqui a algumas décadas, você vai surfar até o fim. Nutrição é um Sim. pilar essencial para isso. Pô, muito massa, assim, tipo, sou um grande entusiasta do assunto, assim, e como você disse, pô, tenho um grande interesse. Cara, eu tenho uma dúvida que, assim, acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Porque quando a gente pensa em nutrição, às vezes fica muito ligado, pô, uma dieta de 7 dias, 20 dias. Queria que você falasse um pouco assim, dessa diferença, sabe? Da nutrição focada a um curto prazo e a um longo prazo, qual que é a diferença? Antes, Como que antes de eu seria isso? responder, eu queria te fazer uma pergunta rapidinha. Quando fala em dieta, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? A Cara, palavra dieta. dieta, você. O que vem na minha cabeça é restrição, né? Pô, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Esse já é o primeiro problema na minha visão. Quando fala dieta para mim, dieta é uma coisa, ou pelo menos a, a carga que eu trago dessa palavra da minha vida, é que dieta é uma coisa restritiva e aguda, uma coisa que você faz para algum objetivo. Por exemplo, eu quero perder aqueles quilinhos adicionais para o verão, faz uma dieta.
e com muita restrição, todo mundo reclamando de dieta. Então, as coisas, as sensações, as palavras que me vêm à cabeça quando se fala de dieta é restrição e curto prazo, né? E eu Uhum. acho que quando a gente fala de nutrição para longevidade, a gente tem que mudar um pouco isso e começar a entender nutrição mais como padrão alimentar. Eu acho que essa é uma coisa, uma distinção importante a gente fazer, porque a ideia aqui é fugir de algo radical. É claro que às vezes, eu não vou dizer assim, eu busco sempre falar com cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então, às vezes, em alguns momentos, talvez alguém precise de uma dieta um pouco mais restritiva por um período curto de tempo. Mas na minha visão mais abrangente de longevidade, eu gosto de abordar isso como a criação de um padrão alimentar que seja sustentável ao longo da sua vida. Porque longevidade ou cuidar da saúde não é uma coisa que você faz um pouquinho aqui, ok, deu, foi o suficiente, parei. Não, é uma coisa que você tem que fazer para sempre. E para você continuar fazendo isso, você tem que fazer de uma maneira que seja gostosa para você fazer, que você goste. E dá para fazer. Não, criar um padrão alimentar saudável não passa necessariamente por restrição ou sofrimento ou coisas do gênero. Eu acho que assim, o que você precisa sempre ter em mente é quais são as combinações de comidas que eu preciso ter para dar tudo o que o meu corpo precisa para funcionar da maneira que ele precisa e que eu consiga alcançar os meus objetivos. Às vezes o seu objetivo é perder um pouco de peso, você consegue fazer isso de uma maneira saudável, gostosa, talvez leve um pouquinho mais de tempo, né, do que às vezes você fazer uma dieta louca, super restritiva de 2 semanas, mas é uma coisa que você vai conseguir levar para a vida. Até porque dietas muito restritivas, elas geralmente têm aquele efeito rebote, ou seja, você faz, mas aí se faz mal, pode perder massa muscular, o metabolismo desregula, e você acaba recuperando peso depois de um tempo. Então, assim, entender como o seu corpo funciona e o que você precisa dar para ele funcionar bem, é o que vai fazer toda a diferença para a sua longevidade, para você conseguir continuar comendo coisa gostosa até o fim da vida, né? Pô, muito legal. Até aproveitando um pouco, né, que você falou assim dessa parte de, pô, não tem essa necessidade, porque muitas vezes, né, você acaba restringindo muito e você afeta outras áreas, né? Acredito eu, porque, Claro. sei lá, cortar muito carboidrato, tem aquela coisa de, porra, afeta até o seu estado emocional, né? Assim, tipo, você se sente triste muitas vezes, né? Claro. Eu queria abordar um pouco mais a parte de proteína, porque eu acho que é algo que está muito em alta, se fala muito hoje em dia, né? Inclusive usa-se a proteína muito para vender em vários produtos, né? Se vê muito isso, né? Mas acho que a minha dúvida é mais assim, em relação aos tipos de proteína. Por exemplo, tem diferença, pô, se eu comer, sei lá, peixe todos os dias ao invés de frango, sei lá. Ou então, pô, faz mais sentido um dia ser peixe, outro frango, outro carne. Assim, queria entender um pouco essa relação, né? Falando agora das proteínas animais, né? De animais. É. Cara, é verdade, a proteína tá em tudo, cara. Eu fiquei muito impressionado e eu acho que é legal. Eu fiquei. Eu vi no LinkedIn outro dia um cara promovendo o seu produto novo, que era uma bebida alcoólica fortificada com proteína. Você acredita? Juro Que por Deus. loucura. Eu até comentei lá. E tem outra coisa, eu fiquei impressionado. A última vez que eu fui pro Brasil, eu vi paçoquita com proteína, com whey protein. Então, assim, tudo tá com proteína hoje mesmo. E eu acho que faz sentido, assim, proteína é de fato importante, tá? Eu acho que no meio de um hype aí, então tudo é proteína, daqui a pouco isso vai passar. Eu, eu acho que o hype passa, mas o que não pode passar é o entendimento da importância da proteína, porque a proteína ela é muito importante, isso sem dúvida nenhuma, por Uhum. vários motivos, que acho que a maioria de nós até já sabe. Só que a proteína, ela é só um dos 3 macronutrientes que a gente precisa. Então, como eu falei para você, você mesmo comentou, não dá para negligenciar os outros em detrimento da proteína, porque você precisa, como eu já falei, dar tudo que o seu corpo precisa para funcionar bem. E o seu corpo precisa de gordura, o seu corpo precisa de carboidrato. Tem as preferências pessoais, mas você precisa das vitaminas, os minerais. E isso vem de outros grupos alimentares que não só a proteína. Agora, falando da proteína para a sua questão, é,
em termos, se você pensar só em termos de aporte proteico, não faz muita diferença. Por exemplo, se você comer só frango ou peixe, cada corte de carne, cada animal, ele vai te dar um percentual diferente de proteína, né? Às vezes um bife, ele tem uma quantidade de proteína a cada 100 gramas que vai ser maior do que alguns cortes de peixe, por exemplo. Mas em termos de aporte proteico, tirando essa diferença de algumas gramas em quantidade, não tem tanta diferença assim, porque são todas proteínas, as proteínas animais são proteínas completas, ou seja, elas têm todos os aminoácidos que você essenciais que você precisa que o seu corpo não produz. Então, assim, nesse sentido, não faz tanta diferença. Só que, como eu falei, cada alimento ele traz consigo matéria-prima que o seu corpo precisa, que vai além só do macronutriente. Então, por exemplo, peixes, especialmente peixes mais gordos, eles têm ômega 3. Ômega 3, eles têm dois princípios ativos, que é o EPA e o DHA, que são muito importantes para a saúde. Eles têm um impacto positivo muito forte para a cognição, para a saúde mental, para diminuir a inflamação no corpo. Protegem o sistema cardiovascular, então, assim, são muito importantes, e a recomendação é que se coma umas 2 vezes por semana, sabe? Uma porçãozinha 2 vezes por semana. Por quê? Porque eles têm esses nutrientes adicionais que vão além da proteína, são gorduras, né? O frango, ele não tem isso, só que o frango ele vai trazer algumas vitaminas que em muitos peixes não tem. Então, o ideal é assim, ter uma dieta variada. Se você tiver uma dieta variada, na verdade vai ser o melhor. Agora, quantas vezes você come, o que você come, vai muito daquilo que a gente falou, é o quanto que você... Tem gente que não gosta de repetir, comer peito de frango todo dia. Então aí vale muito a pena. Vai te ajudar a manter uma dieta mais balanceada se você variar um pouco mais. Se você gostar muito de peito de frango, gostar daquela tilápia, gostar de um salmão, vai de cada um. Aporte Uhum. proteico vai ser mais ou menos igual. Agora, só garanta que você está, de vez em quando, pelo menos com outros alimentos, pegando todas as vitaminas, os minerais que você precisa, que às vezes um tipo específico de carne apenas não vai conseguir. Pô, legal. Essa era uma dúvida assim que eu tinha muito em mente, porque quando se fala de proteína, muitas das vezes fica naquela coisa de quantidade, né? Ah, tem que atingir tanto de proteína diária, não sei o que, que acredito que seja importante de fato, né? Então, assim, até ia fazer uma pergunta que eu acho que você já até respondeu, eu ia perguntar se a gente deve se preocupar somente com a quantidade da proteína, ao invés de pensar nas outras qualidades que aquela carne pode trazer. Enfim, você acabou já trazendo por cima, obviamente que, né, deve ter o detalhe ali de cada carne específica que traz os benefícios, né? Sim, eu acho que assim, dá para falar um pouco de qualidade também, porque quantidade é importante, né? Eu acho, é o que eu falei, existe uma razão pela qual a proteína está nesse hype todo, e uma delas é porque o corpo precisa. A proteína, ela faz tudo no seu corpo. A proteína, ela faz hormônio, ela está presente em todas as etapas do processo, sabe? Tem proteína na membrana celular, ela é o receptor que pega o sinal que o corpo manda para uma determinada célula, ela é o próprio sinal dentro da célula, ela é o resultado do sinal que o DNA produz uma proteína para executar a função que ela está sendo sinalizada. Então, assim, a proteína está em tudo, é muito importante, sem contar para a saúde muscular, e porque cada vez mais a gente vê que o músculo ele não é importante só. O músculo, a questão muscular ficou muito ligada à questão estética, apenas à estética por muito tempo, e a gente vê hoje que músculo é muito mais do que isso. Então, sim, proteína é importante, quantidade é importante. E quando a gente fala de quantidade, o mínimo que se sugere comer é aquela coisa de. Eu não quero entrar em muito detalhe para ninguém ter que ficar achando que tem que calcular tudo, mas só assim, em termos gerais, dizem que o ideal é você comer de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo do seu peso corporal, né? Esse seria o mínimo para você manter, para você não estar deficiente, né? Se você for uma pessoa mais ativa, dependendo da sua idade também, em algumas outras questões, o ideal é você comer um pouco mais. Geralmente, entre 1,6 2,2
vai cobrir a necessidade, os objetivos da maioria das pessoas. O que os estudos mostram é que acima de 2,2 não traz muito mais benefício, assim, sabe? Não precisa comer tanto mais. Só que varia da idade também. Pessoas com mais idade às vezes precisam um pouco mais, porque o músculo ele cria uma resistência anabólica com o tempo, ou seja, ele precisa de mais proteína para ter o mesmo sinal do que uma quantidade menor proporcionada por uma pessoa mais nova, né? Então, assim, quantidade é importante, só que ela idealmente viria com qualidade, né? Se você puder escolher, porque quando você come, você não está comendo só a proteína, como eu falei, você está comendo uma série de outras coisas. Inclusive, muitas vezes, agrotóxico, dependendo de como os animais são alimentados, você está consumindo tudo aquilo que o animal consumiu também, de uma certa forma. Então, qualidade é importante e, idealmente, viria junto com quantidade. Pô, legal. Já pegando um pouco o gancho dessa questão, né, de qualidade, enfim, eu gosto muito de experimentar, assim, tipos de alimentações diferentes. Já tentei um período da minha vida ficar vegetariano, já fiz alguns testes veganismo também, por pouco tempo, tá? Mas assim, eu fiz. E uma dúvida que eu queria perguntar para você vale a pena eu, sei lá, pegar alguns dias da minha semana e, tipo, só consumir proteína vegetal ou não? Não faz tanta diferença? Ou o ideal é eu consumir no mesmo dia tanto proteína vegetal quanto proteína animal? Qual seria o mundo ideal, vamos dizer assim, né? Uhum. Olha, é, eu acho que a minha resposta mais geral seria faça o que você conseguir fazer para ter uma dieta variada que te dá todos os nutrientes que você precisa. Supondo que você consiga e tenha a possibilidade de variar as fontes de proteína, é legal sim variar, porque tem algumas diferenças, né? Especialmente, por exemplo, carne vermelha. Carne vermelha, o consumo excessivo de carne vermelha está associado. Algumas pessoas podem ter o colesterol elevado, portanto, tem uma recomendação de você consumir uma certa quantidade limite de carne vermelha. Então, se você gosta do seu bife, mas às vezes o ideal é 10%. As recomendações são de que você consuma no máximo uns 10% das suas calorias diárias vindas desse tipo de carne com esse tipo de gordura saturada, né? 10% das suas calorias vindas dessa gordura saturada. O que significa que você vai ter que preencher o resto do seu dia, da sua alimentação, com outros tipos de carne. E as proteínas de origem vegetal, elas são muito boas também. Tem algumas coisas que você tem que prestar um pouco mais de atenção. Elas não são proteínas completas, o que significa proteínas de origem vegetal, elas não têm ou elas têm uma quantidade limitada de aminoácidos essenciais que você precisa, certo? O que significa se você só comer proteínas vegetais, você poderia não ter todos os aminoácidos que você precisa para formar as proteínas que o seu corpo precisa usar. Então, você às vezes precisa comer mais quantidade para que você consiga chegar nesse número mínimo de aminoácidos que você precisa, ou combinar alguns tipos de proteína vegetal para conseguir tudo. Uma cobre a outra. Geralmente, as combinações de leguminosas com grãos dão tudo que você precisa. Só feijão não te dá tudo que você precisa. Só arroz não te dá tudo que você precisa. Arroz com feijão você já tem uma combinação legal. Então você pode sim e deve até variar os tipos de proteína para você ter os outros nutrientes que seu corpo precisa. Com as de origem vegetal, você só precisa garantir que você está fazendo essas combinações, que você está consumindo ainda a quantidade adequada, porque elas têm menos proteína a cada 100 gramas do que as carnes animais. Só que uma coisa muito positiva das proteínas vegetais é que elas vêm com outros nutrientes que estão muito associados à longevidade. Quando você come vegetais, você está consumindo não só a proteína, mas você está consumindo carboidratos mais complexos, fibras, polifenóis, que são compostos das plantas, que eles
trazem muitos benefícios para a nossa saúde, desde benefícios de antioxidante, anti-inflamatórios, de regulação da expressão genética de uma maneira positiva para a gente. Então, quando você está comendo mais vegetais na sua dieta, você está em alinhamento com uma dieta que promove a longevidade, né? Existem até alguns estudos que mostram aquelas blue zones, você já ouviu falar, que são aquelas zonas no mundo onde as pessoas, tem mais pessoas centenárias, né? Muitas daquelas pessoas têm uma dieta bem plant-based, né, bem baseada em plantas, por conta disso, por todos os benefícios adicionais que elas trazem, né, com fibras, alimentam a saúde, os micro-organismos do seu intestino, que isso está muito associado a uma saúde geral melhor também. Então, vale muito a pena variar. Vale a pena, sim, introduzir dias. Não precisa ter um dia assim, hoje é o dia só de planta vegetal. Você faz da maneira que você conseguir encaixar na sua rotina. Mas ter essa variedade e não depender só de carne, especialmente carne vermelha. E ainda mais, carne vermelha processada, que essas dizem que são até carcinogênicas, né? Melhor para a saúde. Pô, legal, legal. E para o pessoal que não consome carne, existe alguma alternativa? Tipo, de adquirir esses aminoácidos ou seria só suplementando mesmo? Depende do grau de restrição da pessoa, né? Por isso, assim, cada caso é um caso, Uhum. mas você consegue tudo sem carne. É o que eu falei, você vai precisar fazer essas combinações de arroz com feijão, ervilha, né, com arroz, ou tem o... Ai, eu não vou saber. Bom, o pão pita, acho que fala, pita bread, né? Sim, Com seria hummus, né, que vem pão do grão de árabe lá, bico. né? Oi? Aquele pão árabe, né? Mais comum Isso. na Exato, ervilhas, culinária árabe. tem bastante proteína, tem bastante coisa que você pode fazer. A única coisa que você vai ter que prestar atenção, como eu falei, é garantir que você está fazendo essas combinações. Às vezes, talvez você precise comer uma quantidade maior de comida para chegar, né, no nível de proteína que você precisa, que, como eu falei, 0,8 a 1 grama por quilo, né, não é tanto assim, dá para atingir. Existem algumas proteínas que são... A proteína da soja, ela é completa, acho que é a única vegetal que é completa, como que ela rivaliza com a qualidade dos aminoácidos da carne. Então, existem... e depois existem alguns tipos processados, né, que fazem... eu não vou saber o nome agora em português, mas... Nem em inglês, acho que eu vou lembrar. Mas na live que eu fiz com aquela menina, amiga minha vegana, ela deu um exemplo de umas comidas que são super proteicas. Dá para alcançar sim. Uhum. Se você às vezes não estiver conseguindo consumir tantas calorias por conta dessas combinações e tal, a suplementação é um jeito interessante de fazer. Tem bastante tipo de proteína que é vegana. Pô, massa. Cara, tem uma dúvida que é uma dúvida assim. Pô, eu já vi várias opiniões diferentes, inclusive de amigos, assim, né? Em relação a horários, né? Tem por muito tempo, né? Eu ouvi muito falar de tipo, pô, a cada 3 horas, sei lá, você tem que consumir proteína, você tem que comer alguma coisa, senão seu corpo entra num estado metabólico, Catabólico. se eu não me engano. Metabólico, né? Tá certo? Catabólico. Catabólico, isso aí. E já tenho alguns outros amigos que, tipo, pô, não, como 2 vezes no dia, tá top, faço 12 horas de jejum. Enfim, é aquela dúvida, né? Caramba, quem que tá certo, quem que tá errado? Qual que é o melhor horário para proteína? Ou não tem o melhor horário? O que vai ditar ou como você falou, o equilíbrio ou não? Tem os horários que é melhor você consumir a proteína? Como que funciona isso? Eu acho essa pergunta muito legal, porque eu acho que dá para dividir em camadas, assim, sabe? Eu acho que tudo hoje, tudo que fica meio que no under the spotlight, né, que tá sendo, sei lá, que tá no hype. É, aí vem um monte de coisa, assim, né? Gente falando um monte de coisa à torta e à direita. E eu acho que, assim, eu não sei o quanto de conhecimento cada pessoa que está nessa live ou que vai assistir a live tem. Eu acho que dá para dividir em etapas, sabe? Eu acho que, assim, no nível um
no nível básico. O que importa é assim, come quando tiver fome. A ideia é ter proteína sim, se você e incluir proteína, e pode ser proteínas de diversas fontes, como a gente conversou. Não precisa, ai, puta, tô sem fome, mas passaram 2 horas desde a minha última refeição. Não precisa. O ideal é que durante o dia você atinja aquele seu mínimo de proteína para o seu corpo ter tudo que precisa. Mas esse acho que é o nível 1, não se preocupa com muito mais, sabe? Eu acho que isso aí é só arranjar para a cabeça. Agora, o tempo, se você quiser é, é, atingir um nível de performance superior, aí tem algumas coisas que você pode fazer, sabe? Só que algumas dessas diferenças são tão pequenas que eu não sei o quanto vale a dor de cabeça de ter que ficar planejando tudo isso, sabe? Existem algumas coisas, sim, que são mais efetivas do que outras. E eu acho que vale a pena falar, só que isso de, se não comer de 3 em 3 horas vou entrar em estado catabólico, isso não. O seu corpo, quando você come comida, a proteína, os aminoácidos eles entram, eu não sei se eu vou saber traduzir também, em inglês chama amino acid pool, né? Tipo a piscina de aminoácidos. Eles ficam circulando no seu corpo. E aí o seu corpo ele está constantemente num processo de quebrar a proteína, inclusive dos músculos, joga nessa piscina e aí pega mais e reconstrói. Ele está fazendo isso o tempo inteiro, sabe? E essa piscina não esgota em 2, 3 horas, entende? Você tem em casos muito extremos de jejum muito longo, ou depois, quando você acorda, você está assim num estágio mais catabólico, então, geralmente de manhã vale a pena você ter um café da manhã mais focado em proteína, né? Para você dar para o seu corpo essa matéria-prima que ele está sem, né? Porque o corpo ele não guarda proteína, ele não guarda aminoácidos, né? Imagina, você armazena gordura, você armazena carboidrato, mas você não armazena aminoácido. Então é interessante você ter isso em circulação. Por isso, de manhã é interessante você ter um café da manhã um pouco mais proteico. Sem contar que, se você junta essa proteína com uma gordura, você vai diminuir o pico de glicose logo de manhã, o que vai te ajudar a ter uma energia mais estável durante o dia, se sentir mais saciado, ter menos desejos, compulsões por carboidratos ou aquelas comidas palatáveis. Isso, de fato, ajuda, é muito importante. Tirando isso, eu acho que o que ajuda, às vezes, em questão de timing, né, é numa refeição, se você começar comendo a proteína. Se você começa comendo a proteína antes do carboidrato, você forra o seu estômago antes do açúcar do carboidrato chegar, né? Então você vai ter picos de glicose menor, por exemplo. Isso vai ajudar, por exemplo, a você manter uma sensibilidade à insulina melhor. Mais para frente, isso pode até, dependendo do tipo de carboidrato que você come, ajudar ou diminuir o risco de você desenvolver qualquer doença metabólica, como diabetes tipo 2. Então, você começar pelas fibras, pela proteína, pode ajudar, por exemplo. Que mais? Agora, se você. Outra coisa que isso sim vale a pena, às vezes você quer maximizar o seu ganho muscular. Tem um aminoácido, que é a leucina, que é o aminoácido que, quando o seu corpo sente a presença desse aminoácido numa certa quantidade no seu corpo, ele liga a máquina de síntese proteica muscular, né? Se você não tem esse aminoácido, e é um aminoácido que muitas vezes as plantas têm pouco, por isso que o pessoal fala muito de comer carne para ganho muscular, é, se você não tem aquilo suficiente, você não ativa a máquina de síntese proteica muscular tão efetivamente, vamos dizer assim. Então, às vezes, comer de 3 em 3 horas, ou em intervalos durante o dia, você comer um pouco de proteína para dar essa ativação, pode te ajudar um pouco em ganho muscular. Mas é o que eu falo assim, ganho muscular ele vem muito de treino, comida, claro, e descanso. Qual é a porcentagem de ganho adicional que você vai ter de comer 4, 5 vezes no dia, ter 5 ativações ao invés de 3? Não sei dizer, não acho que vai ser muito grande, sabe? Então, existem algumas coisas que são efetivas, outras é mais. Eu acho que não tem tanta relevância assim na vida da pessoa comum, vamos dizer. A única coisa adicional que eu falaria para encerrar essa minha resposta
é mais na hora de dormir, sabe? O ideal é você não comer muito ou não comer coisas muito pesadas logo antes de dormir, porque isso pode a digestão ela desses alimentos mais pesados pode atrapalhar o seu sono, né? E seria, por exemplo, talvez o caso de carne vermelha, de fazer aquele churrascão 1 hora antes de dormir. Isso pode atrapalhar o sono. Mas proteína antes de dormir não é o problema, né? É o tipo, Isso talvez a seria assim, quantidade. antes de dormir, seria, sei lá, 1 ou 2 horas ou antes, É, assim, né? o ideal, dizem que é você evitar comer ou tentar parar de comer umas 2 horas antes de dormir. Se você conseguir um pouco antes, é até melhor, né? Quanto mais livre tiver o seu estômago, quanto mais a comida já tiver mais digerida, melhor, né? Se você conseguir um pouco mais de 2 horas, é legal. Só que, assim, uma carne vermelha muito pesada, ela demora até mais de 2, 3 horas, né? Para ser propriamente digerida. Então, o ideal é você evitar mesmo assim. Agora, o seu jantar, o legal seria umas 2 horas antes de dormir, você já parar. Pô, bem, bem legal. Bom, eu tenho mais uma dúvida, assim, que é um pouco mais ligada à prática de exercícios, treinos e tal. Existe muito, né, não vou dizer mito, mas assim, o que eu já pesquisei, assim, que, pô, você tem que se alimentar bem antes de praticar um esporte, antes de ir pra academia. E eu percebo que isso é muito pessoal muitas vezes, né? Tipo, sei lá, tenho amigos que, pô, gostam de surfar em jejum. E eu já sou uma pessoa que, cara, eu me sinto fraco se eu não me alimento antes de, pelo menos 1 hora antes de fazer um esporte. E eu vejo outras pessoas que, pô, não, ao contrário, eu não gosto de se sentir muito pesado antes de fazer uma atividade física. Existe uma regra para isso ou não? É melhor você consumir proteína e gordura antes ou não tem nada a ver? Eu acho, isso é uma questão bem pessoal mesmo. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Eu treino em jejum pela manhã. Mas assim, eu acostumei. Tem gente que gosta, tem gente que não se sente tão bem no começo, mas se adapta, e tem gente que não se adapta. Então é uma questão, acho que, muito pessoal, sabe? O que eu diria só de recomendação geral é o seguinte: depende muito do tipo de exercício que você vai fazer também. Se for um exercício muito intenso, às vezes é interessante você um pouco antes comer um pouco, principalmente às vezes carboidrato, alguma coisa que vai ser rapidamente digerida e te dá um aporte de glicose no sangue mais forte para você ter energia para usar durante aquela atividade intensa, sabe? Senão, às vezes, pode diminuir a sua performance, né? Você vai ter menos energia disponível para fazer, até porque treinar em jejum, supondo que você vai surfar de manhã, né? Você dormiu 8 horas, aí vai até acordar e surfar, não sei o que, você vai ficar, às vezes, 14 horas sem comer. Isso, às vezes, já depletou muito das reservas de glicogênio do seu corpo. Isso pode te deixar muito fatigado, pode te deixar sem energia. E imagino que não é o que você queira durante uma sessão. Você quer estar ali o máximo presente. Então, se para você faz diferença, vai fundo e come. Mesma coisa. Vai comer e vai surfar logo depois, evita comer coisa muito pesada, porque também isso, senão atrapalha do mesmo jeito. Não tem uma regra específica, vai muito de cada um. A única questão depende da intensidade. Um exercício muito intenso, você vai ter uma performance melhor se você ingerir um pouco mais de carboidrato antes, sabe? O ideal depois, é muito importante, depois do exercício, aí você sim comer aquela refeição legal, e aí sim com mais proteína para você, né, ajudar na recuperação do corpo. Aí o pós talvez seja mais interessante do que o pré, né? Pô, maneiro, maneiro. Pô, se você me permitir, né? Posso só fugir um pouco? Eu acho que tem a Claro. ver com nutrição, não sei se a hidratação tá dentro disso, mas porque também é algo que eu já ouvi, tipo, e eu já testei também, tá? Bebi muita água antes de surfar,
porque, porra, vou desidratar, tô embaixo de sol, água salgada. Só que, pô, me senti muito pesado. É, existe uma relação da hidratação antes de fazer um exercício físico, até pra academia mesmo, tipo, pô, se hidrata, mas nem tanto, ou não, você tem que se hidratar várias horas antes para você praticar um exercício. Se você puder falar um pouco sobre. Claro, claro. Eu acho que, de novo, assim, eu acho que tudo dá para ser mais simples do que muita gente fala, sabe? Hidratação, assim, antes de mais nada, é fundamental para tudo na vida. Não é só antes, durante, depois do esporte. Você precisa se hidratar porque o seu corpo é 60% água. Você precisa de água para a célula sobreviver, para a célula se dividir, para tudo que acontece no corpo precisa de água. Então, a água, assim, é importante. Até, inclusive, se você perder mais ou menos, acho que é 1% do seu peso, de 1 a 2% do seu peso corporal já em água, você já está desidratado, sabe? 1 a 2% às vezes nem é tanto. E durante uma atividade física intensa, você perde bastante líquido. Tudo vai depender, de novo, do que você está fazendo, da duração, da intensidade. No surf, não dá para você levar uma garrafinha de água, né? Só que você não precisa se hidratar super antes, ainda mais se depois você fica com a barriga cheia. Eu acho que vai te atrapalhar durante o esporte. O que você faz assim, depois que você sai do surf, você se hidrata bem. E é aos poucos, não é surfei 3 horas, vou beber Virar 3 litros de dois água logo litros, né? depois. É durante o dia. Porque se você bebe muita água ao mesmo tempo, você tem que pensar assim, especialmente em atividades mais exigentes ou mais longas, quando você perde líquido, você está perdendo muitos sais minerais também. Se você fica se você se hidrata demais, você vai expelir, você vai no banheiro, enfim, você vai se Liberar isso aí, você diz. liberar todo esse líquido e aí você muitas vezes vai tirar muitos dos sais minerais que você precisa também, sabe? Às vezes você precisa se beber demais, você vai precisar até beber água com eletrólitos, porque você está tirando muito mais água do que você precisa. Então é tudo com equilíbrio, é equilíbrio. Você se hidrata antes de surfar, e quando acaba você se hidrata de novo. Você não precisa ficar se preocupando tanto com isso. Massa, massa. Bom, para não prolongar muito, isso é uma dúvida assim que eu queria tirar com você, porque assim, você tem a experiência de atender várias pessoas, né, de perspectivas diferentes, com vidas diferentes, hábitos diferentes. Na sua visão, assim, levando em conta geral, assim, qual que é a maior dificuldade, assim, para as pessoas encontrarem uma alimentação ideal e saudável que esteja dentro, assim, do que a gente pensa em longevidade e você envelhecer com saúde? O que você acha que é a maior dificuldade, assim, juntando todo mundo, assim, qual que é a maior dificuldade para se alimentar bem? Eu acho que do que eu falei com muita gente é gozado, mas uma dificuldade grande que as pessoas têm, eu vou dizer que são talvez preconceitos, né? É, Quando você me perguntou sobre a questão das dietas, né? A primeira coisa que eu falei, eu te perguntei de volta, o que você entende por dieta? E a gente logo pensa naquela coisa restritiva, naquela coisa pesada. Eu acho que as pessoas elas trazem muito disso, que uma alimentação saudável é uma alimentação sem graça, é uma alimentação que elas não vão poder mais comer as coisinhas que elas gostam, sabe? E num cafezinho comer um croissant ou fazer aquilo. Então, eu acho que muita gente tem dificuldade de se comprometer com um padrão alimentar por preconceitos que elas têm sobre o que é levar uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável, equilibrada, quando você entende o que você precisa, como pegar aquilo que você precisa, você consegue incluir o que você quiser, cara. Você consegue comer o seu croissant, você consegue comer o seu chocolate, você consegue fazer tudo. Você não precisa se impor uma série de restrições. Porque essas restrições são o segundo passo que impedem as pessoas de seguirem um padrão alimentar por muito tempo.
né? Então você não precisa pensar em restrição, você não precisa pensar em nada. Você ainda vai na mídia social, até eu vejo como eu traqueio a minha alimentação, né? Aí as pessoas olham para mim fazendo isso e falam, puta, se eu quiser cuidar da minha saúde, então vou ter que fazer que nem o André. Não vai precisar fazer que nem o André, sabe? Então acho que é o entendimento de que conhecimento é libertador. Você conhecendo como seu corpo funciona, o que você precisa para funcionar bem, que alimentos vão te trazer aquilo, você consegue encaixar tudo na sua dieta. Ter uma alimentação saudável, gostosa, com as exceções, com tudo. Então, acho que é liberar essas programações que a gente traz e entender que dá para fazer tudo mais fácil e mais leve. Pô, bacana. Acho que com certeza isso é uma das minhas preocupações, né? Porque, pô, querendo ou não, tem aquele dia que você quer um chocolatinho, né? Você quer comer um Claro, negócio e não tem problema, né? Eu acho que ficou muito claro que assim, não dá pra você comer chocolate o dia inteiro também, né? Tipo, se claro. você quer, né, chegar, envelhecer bem, com saúde, você tem que ter o conhecimento que você acabou de falar. E eu acho que hoje em dia é a parte mais difícil, né? Porque a gente tá todo tempo sendo bombado por informação e você acaba ficando sem saber para onde ir, para onde seguir, né? Enfim, ter É por alguém para isso. te orientar nesse momento é crucial, né? Exato, exato. Eu acho que é ter alguém para te orientar, é alguém que esteja em linha com aquilo que você quer. E uma coisa que eu busco para mim, e é por isso que eu busco passar isso para clientes também e tal, é buscar mais o conhecimento para ter esse equilíbrio, sabe? Porque senão realmente você vai falando ovo mata, o outro fala ovo é a melhor comida do mundo. Você vai ouvir coisas diferentes o tempo inteiro, é entender o que é o ovo, o ovo tá, por que falaram que o ovo é ruim e agora estão falando que o ovo é bom. Se você entende isso, fica tudo mais fácil. Aí você não vai ficar se culpando, puta, comi um ovo, velho. Sabe? Eu acho que dá para fazer tudo mais fácil, de fato. O conhecimento ele liberta e ele traz responsabilidade também. É o que você falou. Não dá para ficar comendo só chocolate, né? O tempo Uhum. inteiro, por uma série de fatores. E ter o conhecimento sobre isso traz um amadurecimento nutricional importante. E é isso que eu busco trazer para todo mundo também. Não é só assim, faça isso, é entender o porquê você está fazendo aquilo. Porque quando você entende o porquê, você fica mais fácil fazer, eu acho, sabe? Você entende o sentido por detrás de tudo aquilo. Bem legal, bem legal. E assim, pra galera que não pratica tanto esporte, né? Que assim, é normal, obviamente, nem todo mundo ama esportes e gosta de ter uma vida bem ativa, mas o pessoal que pratica menos esporte, a visão de nutrição seria uma forma diferente de lidar ou seria basicamente o mesmo entendimento, assim, a pessoa tem que ter as mesmas preocupações, tipo, sou uma pessoa que, pô, ficou a maior parte do meu dia sentado, a quantidade de proteína vai ter que ser menor, vai ter que ser maior, isso muda conforme a pessoa vive, né, vamos dizer assim. Eu acho que sim. A resposta curta é sim. Eu posso dar alguns exemplos básicos, né? Mas a sua nutrição, idealmente, ela tem que estar alinhada com o seu lifestyle, seu estilo de vida, né? É, eu vou dar dois exemplos rápidos. Um deles, por exemplo, é a quantidade de proteína mínima que você precisa por dia, né? Como eu comentei, uma pessoa mais ativa, ela vai precisar de um aporte proteico um pouco maior. Por quê? Porque a proteína, ela ajuda na recuperação muscular, na recuperação dos tecidos, que muitas vezes você vai danificar através do exercício, como uma adaptação positiva para o corpo, né? Então você precisa ter mais esse tipo de cuidado. Uma pessoa que não pratica esporte nenhum, que trabalha sentado o dia inteiro, ela não vai precisar de tanto. Da mesma maneira, uma pessoa que não pratica esporte, que ela é muito sedentária, ela talvez tenha que se preocupar com ou com outras coisas.
Por exemplo, o consumo de carboidratos, sabe? Você ter mais massa muscular, você praticar exercício, ajuda muito com a sua saúde metabólica, como o seu corpo, o quão sensível as suas células são à insulina, o quanto você consegue tirar a glicose do sangue. Se você não faz esse tipo de exercício, uma alimentação muito rica em carboidrato, ainda mais ultraprocessados, ou aqueles carboidratos que são simples, né, que viram açúcar no sangue muito fácil, elas podem te trazer mais problemas metabólicos, uma resistência à insulina, do que para uma pessoa que às vezes come o mesmo tipo de comida, mas se exercita, entendeu? Então, aí entra aquela questão da ordem dos alimentos que eu comentei também, para uma pessoa que muito sedentária, a ordem dos alimentos que ela come durante uma refeição pode ter uma importância ainda maior do que para alguém que depois de comer consegue sair para caminhar por 10 minutos, sabe? Questão também de ter um café da manhã mais voltado para em proteínas e gorduras vai ajudar a regular os níveis de energia dessa pessoa mais sedentária através do dia. Então, a nutrição ela é importante e deve ser alinhada ao estilo de vida da pessoa, assim. Não dá para você passar, vamos supor, as mesmas instruções para pessoas que têm estilos de vida completamente diferentes. Elas têm necessidades diferentes. Pô, bem massa, bem massa. Bom, pra gente não prolongar tanto, a gente já tá aqui. É que eu, pô, se a gente ficar aqui, eu vou ficar até amanhã fazendo pergunta, mas A gente faz uma parte 2. eu tenho uma dúvida assim que eu passei muito no período que eu morei fora do Brasil e eu acredito que seja uma dor de muitas pessoas que saíram do Brasil e estão vivendo em outros países, é a questão, né, de você mudar muito é, o seu hábito alimentar, né? Porque no Brasil se come de um jeito e, enfim, em outros países você vai no mercado, é completamente diferente, né? Uhum. Você teria, assim, algo para passar para as pessoas, tipo, pô, você está longe do seu país, mas, cara, você não precisa se desesperar, dá para você adaptar a sua alimentação e continuar tendo uma vida saudável, ou passar a ter uma vida saudável, né? O Brasil é muito comum arroz com feijão quase todos os dias, né? E muita gente sente falta disso. Às vezes, eu morei no Canadá e, pô, só tinha. A maioria do feijão era enlatado e eu odiava, sabe? E, enfim, tem alguma sugestão pro pessoal que não tá mais no Brasil e quer manter um hábito alimentar ou até mesmo melhorar? Essa é uma questão mais complicada mesmo, né? Eu digo pela minha própria experiência. Tem frutas que quando eu vou para o Brasil eu adoro, que é super difícil achar aqui. Eu acho que no geral é assim. Infelizmente não tem uma fórmula mágica. Eu acho que muitas vezes você vai estar limitado à disponibilidade de comidas que aquele país vai te fornecer. Hoje em dia, acho que é muito mais fácil, você vai achar a maioria das coisas em todos os lugares. Dependendo da estação do ano, você vai ter que comer algum tipo de comida a mais ou menos. Aqui na Alemanha, por exemplo, tem época que você vai se lotar de aspargos e não vai ter mamão, mas agora tem um mamão de vez em quando, tem uma época do morango. Então, assim, eu acho que o que é mais importante é você comer o que a gente chama de whole foods, né? Das comidas, comida de verdade, sabe? Isso a maioria vai ser igual em todos os lugares. Dá para você se virar tranquilamente em qualquer lugar do mundo que você vá. Talvez você tenha que fazer algumas concessões. Aqui também, por exemplo, feijão é muito mais difícil. Se bem que se você tiver em cidades maiores, né? Sempre vai ter uma lojinha Uma de cerealista comidas. aí, né? Oi? Uma cerealista, né? Onde tem cereais e tal. É, tem lojinha de comidas asiáticas, comidas sul-americanas, você consegue achar. De fato, comer muito comida enlatada é legal evitar por conta de alguns, não sei falar, obso- obsogênios, não sei se é assim que fala em português. Tem algumas substâncias, Conservantes, né? não só conservantes, mas que vêm no revestimento de latinha de alumínio, Ah, tá. em coisa com muito plástico, que é legal você evitar. Então, de fato, eu também não sou fã.
Mas às vezes você acha nessas lojas o feijão para você cozinhar. E se não tiver, assim, com certeza você vai. Opções de comida de verdade você vai achar em qualquer lugar. Por mais que às vezes seja um pouquinho diferente, você tem que se adaptar um pouco. Tem coisas que, infelizmente, assim, dependendo da diferença do país que você está indo com o seu, né? Mas Pô, comer inclusive, saudável dá para funciona e dá para ser gostoso em qualquer lugar. isso é um tema que a gente pode fazer, porque é uma dúvida que eu tenho muito que você falou agora de como o alimento é conservado, né? Isso interfere muito, né? E, cara, eu não sei nada sobre isso, assim, até um papo que a gente pode ter, se você permitir, é claro, que eu tenho muita dúvida sobre isso. Às vezes, tipo, você tá armazenando um alimento na sua casa que tá prejudicando, né? Sei lá, Sim, e sim, tem alguns pondo tudo cuidados em com óleos, plástico e alguns tal. tipos de gordura, tem algumas coisas que de fato é interessante saber, prestar atenção, porque às vezes você acha que está comendo uma coisa super saudável, super tranquila, ela já está meio estragada, só pelo modo como você conserva, ou até às vezes por conta da embalagem do produto que você comprou. Caraca, isso é muito doido mesmo. Pô, bem massa. Bom, Mas eu não sei se foi. eu... Acho que a gente abordou uns temas bem legais aqui. Eu espero que tenha E, ajudado todo mundo, espero que tenha sido, de uma certa forma, a gente tenha conseguido trazer algumas coisas novas para o pessoal. Eu agradeço a sua participação, as perguntas foram perguntas bem legais. Eu acho que muito representativas de muitas das dificuldades que as pessoas têm, então achei muito, muito bacana, muito obrigado. E a gente pode fazer uma parte 2 com esses extras aí, vamos ver se o pessoal topa. bora, bora. Abre a caixinha de pergunta aí, pessoal. Vota assim aí que tenho muita dúvida ainda. Legal. Então, gente, muito obrigado, Denis, muito obrigado. Obrigadão aí pelo espaço, André. Valeu. A gente vai se falando. Bom dia, gente. Hey, Andreas. Valeu. Today the live was in Portuguese, but I'm making those more regularly, okay? And most of them are in English. Today was mostly in Portuguese or entirely in Portuguese, and we have just finished it, unfortunately. But it was great seeing you around, my friend. I hope to see you in the next one, huh? Yes, see you next time in English if you want. Tchau, gente. Valeu, valeu.